ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos acolher a todos que rezam conosco pela Rede Vida Televisão, diretamente aqui do nosso santuário, Mãe da Divina Providência, aqui em Jaci, interior de São Paulo. Qual é a tua intenção, o teu agradecimento para esse dia? Acolhemos também todos os setores aqui de nossa sede administrativa, nossos confrades que participam conosco. Para melhor celebrarmos essa Eucaristia, queremos agora reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e pedirmos perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que aceitastes o sacrifício pascal para a salvação do mundo, atendei às súplicas de vosso povo, que Cristo, nosso Pontífice, interceda por nós, em sua natureza humana, nos reconcilie e em sua natureza divina nos alcance o perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Aqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinais em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Cantando. Aleluia, 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 aleluia. E alegria Cristo ressurgir, No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meus amados irmãos e irmãs, para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, a liturgia desse dia, o Senhor ilumina o nosso coração através da sua palavra, através da sua mensagem que renova a nossa vida. Queria falar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 31 a 36. No início do Evangelho, a gente vê essa primeira frase que diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem vem do alto é o próprio Cristo, que vem para nos salvar. A igreja celebra esse tempo pascal, né? Agora a igreja até a festa de Pentecostes, a comunidade cristã está reunida para viver a fé à luz do ressuscitado. Cada um de nós também somos chamados nesse período pascal a vivermos essa certeza. Jesus ressuscitou. Ele caminha conosco. Ele está no meio de nós. Quando Jesus revela que ele vem do alto, vai nos dizer que existe uma vida além. Muito mais do que esse alto, não é a altura, não é estar acima, mas esse alto é uma identificação de Jesus. É uma identidade de Jesus. Jesus é apresentado como aquele que vem do alto, porque a missão de Jesus é muito clara. A missão de Jesus é revelar duas coisas importantes. Revelar que existe um Deus que é Pai e que nos ama. É a primeira missão de Jesus. Por isso que ele vai dizer, olha, o Pai está com vocês. Olha que o Pai, se o Pai autorizar, pode pedir. Você vai conseguir. Primeiro é o Pai. Segundo é o reino de Deus. O reino que é para todos, principalmente para aqueles que são rejeitados. Principalmente para aqueles, às vezes, que uma pessoa fala, essa pessoa não é digna. É para esses que é o reino dos céus. É para este que Jesus vem, para quê? Para ressuscitar. Essa identidade vem do alto, ela traz consigo uma realidade nova para nós. Por quê? Porque quando nós buscamos o alto, buscamos a presença de Deus, a gente entra numa dinâmica, e para nós aqui, franciscano, na providência de Deus, para nós aqui nesse santuário, aqui, Mãe da Divina Providência, aqui em Jaci, aqui na sede de toda a associação, nós somos filhos da providência. Confiar no alto é isso. Confiar no alto, entender o alto de Deus, é derramar a nossa vida na providência de Deus.
como sempre nos ensina o nosso guardião-geral Frei Francisco, o que é a providência de Deus? É a ação de Deus, é a manifestação de Deus que cuida de nós. É viver sob o desígnio amoroso da providência de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós somos chamados a viver o alto, mas quantas vezes ficamos no baixo? Quantas vezes olhamos para baixo e não para cima? Quantas vezes as nossas inseguranças, as nossas fragilidades humanas, as situações que a vida nos apresenta, parece que é um peso que nos puxa para baixo, não é? Quem nunca teve vontade de desistir aí? Quem nunca um dia falou, meu pai, eu não vou passar por isso, eu não vou conseguir sair dessa. Mas naquele momento, parece que a ação de Deus, a providência de Deus, a ação de Deus vem em socorro, como diz o Salmo, da nossa fraqueza. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Olha o Salmo de hoje, não é? Não é infeliz de infelicidade. É o quê? Sem Deus nós somos infelizes. Sem Deus a nossa vida não tem sentido. E quantas vezes quando nós olhamos para baixo, parece que essas situações querem nos arrastar. E aí que vem a misericórdia e a graça de Deus. Aí que está a mudança. Viver o alto não é deixar de viver aqui. Viver o alto de Deus não é deixar de viver a nossa vida. Nós somos chamados, pela oração que nós fazemos no Pai Nosso, a viver aqui na terra como no céu. O céu começa em mim, o céu começa em você. E essa mudança acontece quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida. Quando nós escutamos Jesus, quando nós entramos nessa dinâmica de Deus. Essa dinâmica de Deus é a dinâmica do Espírito Santo. E aí então, naquela situação que embora parece que não tinha saída, ou naquela situação que me deixou tão para baixo, de repente a ação de Deus, a força de Deus me faz ter coragem de recomeçar. Não é resolver tudo numa hora para outra, não é? Como eu gosto de falar, né? Não é o cristão Nissim Miojo, né? 3 minutos está pronto. Não é esse não, né? Mas é o cristão que cada dia recomeça. É o cristão que através da graça de Deus, cada dia vem uma força nova. Quantas vezes, né, pensamos em desistir? Quantas vezes sentimos vontade de largar tudo, não é? Mas o Evangelho de hoje nos responde com clareza. A nossa vida não é definida pelos nossos fracassos. A nossa vida em Deus não é definida nem pela nossa fé. Porque eu crendo ou não crendo, Jesus vai continuar sendo na minha vida. Quem está perdendo com isso sou eu. Santo Agostinho dizia, tenho medo do Cristo que passa, que ele pode passar na minha vida numa hora que eu esteja desapercebido e eu perder a oportunidade. A oportunidade é hoje. A nossa história, ela não termina nas nossas quedas e nos nossos fracassos. Isso não resume quem nós somos. Por isso que Jesus fala no meio do Evangelho, quem crê tem a vida eterna. E o que é crer, meus amados? Aqui está um ponto muito importante. Muitas pessoas pensam que vida eterna é um evento pós-morte. E não é só isso. A vida eterna, ela acontece em nós, a cada dia. Vamos lembrar um pouco nossos avós, um pouco a mentalidade um pouco antiga, não é? Tinha gente que até guardava a sua mortalha para morrer, não era? Tinha um vestido lá, sempre. A minha avó tinha um. Estava guardadinho lá no guarda-roupa, ninguém mexia. Por quê? Era mortalha, era a roupa da morte. Mas eu sempre penso, não adianta ter roupa da morte se não vive a vida. Não adianta pensar no fim se não vive o hoje. O que adianta? Morrer, todos nós iremos morrer. Mas, quando nós entramos nessa dinâmica, crer é o quê? É uma decisão diária. Crer é acreditar sem ver. Crer é entender que Deus está conosco.
Crer é uma decisão que nos ajuda a levantar quando estamos no chão, a nos alegrar quando estivermos tristes, a perdoar quando nós estivermos magoados. Isso é crer. Crer é confiar quando tudo parece incerto. É continuar mesmo quando nós não conseguimos enxergar o fim. É ter a confiança. O que é crer? É permitir que Deus conduza a nossa vida. Isso é aquele que vem do alto para nos salvar. O que vem do alto caminha conosco. O que vem do alto permanece conosco. Para quê? Para nós continuarmos com os nossos pés no chão, vivendo a nossa vida de cada dia, mas o nosso coração e a nossa alma está em Deus. É como se fosse uma família que construiu uma casa num vale muito bonito, mas toda manhã, na hora que eles acordavam, aquele vale estava coberto de neblina e eles não conseguiam ver nada. E eles pensavam que o vale se resumiria somente naquela visão baixa da neblina. Mas um dia, alguém daquela casa, um jovem, um neto, subiu aquela montanha. E quando subiu a montanha e superou, passou pela neblina, ele teve a visão da beleza de todo o vale. Ah, meus amados irmãos, isso é a minha vida, é a tua vida também. Se a gente ficar só aqui, é só a neblina que a gente vai ver. E aí por isso que a gente entra em desespero, por isso que a gente não entende a ação de Deus na nossa vida, por isso que às vezes o nosso coração esmurece, porque não estou vendo nada, a neblina está aqui. Buscar as coisas do alto, subir ao topo, é uma decisão. Subir ao topo e aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida é uma decisão diária, que nos ajuda. É fácil subir uma montanha? Não. Exige esforço. Amados, ninguém vai de carona para o céu com ninguém. Cada um tem que fazer a sua história. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que fala que no final da vida, não é entre eu e eles. Quantas vezes nós nos preocupamos naquilo que as pessoas falam de nós? Dá nada não. Cada um tem o seu problema, cada um tem os seus altos e baixos, mas no final da vida, Santa Teresa de Calcutá nos ensina que no final da vida é entre eu e ele, e mais ninguém. Subir a montanha, buscar as coisas do alto, acontece nas coisas pequeninas diárias. E essas são as mais difíceis. Essas são as mais difíceis, mas são as que mais nos levam e nos aproximam de Deus. Eu não sei qual que é a situação que o teu coração ou o meu está passando, você não sabe também. Mas pode ter certeza, eu, você, nós não estamos sozinhos. É por isso que Jesus, na Eucaristia, ele se faz comunhão, para ele ser presença na nossa vida. Quando nós buscamos as coisas do alto, a lógica de Deus ela é diferente da lógica hoje aí. Aonde a sociedade, o sistema, ele empurra para que as pessoas sejam cada vez mais grandes. E a lógica de Deus nos ajuda a ser cada vez mais pequeno. Olhando São Francisco nesse chão, celebramos 800 anos de sua morte, por isso que é o jubileu franciscano. Um homem que doou inteiramente, se fez nada para Jesus ser tudo, se fez nada para que Jesus pudesse ser o centro da sua vida. E outra, não ficou buscando somente as coisas do alto. E isso nós corremos um perigo também. Acharmos que para buscar Deus, a gente não precisa viver a nossa vida aqui. E isso é uma mentira, o céu é depois. O céu começa aqui, quando eu faço bem, quando eu ajudo alguém, quando eu estendo a mão. Então, com os pés no chão, vivendo a minha vida, fazendo a vontade de Deus, o meu coração em Deus, eu busco viver essa presença amorosa de Deus.
quando São Francisco ouviu, através daquela cruz de São Damião, a voz de Jesus dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco não ficou preso naquela capela em ruína, mas ele saiu para reconstruir a igreja de Jesus Cristo. Primeiro entendeu que era a igreja de pedra, mas depois percebeu que a primeira igreja a ser reconstruída seria o próprio Francisco. A própria igreja seria reconstruída, seria a própria igreja, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando nós descobrirmos essa força de Deus, essa força do alto, cada dia a gente recomeça nele. Vamos fechar os nossos olhos somente um minutinho. Convido você também aí na tua casa, você que nos acompanha através da Rede Vida, e que possa agora se lançar nas mãos desse Deus que nos ama, desse Deus que nos chama a vivermos o alto, a vivermos esse extraordinário, no dia a dia da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Ofertório. Acolher. Construção do reino. Que nos assiste pela de vida de televisão, pode também fazer a sua oferta. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a vida e a missão. Sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas, e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos do sacramento do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamarmos vossa glória, ó Pai, em todo tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua,
e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs. Aqui lembramos todos os nossos parentes, amigos, nossos confrades, também todos os benfeitores dessa obra, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos que partiram dessa vida, acolhei junto a vós,
na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, com o nosso seráfico Pai São Francisco, e todos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protege todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, do Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando
amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Toda escuridão precede a claridade. Ao nascer do sol, o medo passará. Seu brilho é tão bonito e traz esperança. Sol do meio-dia traz a confiança. O Pai da providência providenciará. A doença é dor, mas antecede a cura. Nada nessa vida nos amedrontará. A fé é o melhor remédio para quem acredita. Fé em Deus que a vida fica mais bonita. O Pai da providência providenciará. Nas providências que a divina faz e fez em nossas vidas, quando ela é o rosto que Jesus encontrará, foi repetindo aquele abraço de São Francisco, que a nossa obra em providência viverá. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando a Mãe da Providência, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela Rede Vir Televisão, gratidão pela presença de vocês na vida de nossa associação e fraternidade. Seja um benfeitor, nos ajude a fazer o bem. E a todos que participaram aqui no santuário, Mãe da Divina Providência, que Deus os abençoe. Venha você também aqui em Jaci fazer a sua peregrinação, receber a indulgência franciscana, o perdão, como o nosso querido Papa Leão concedeu a todas as igrejas jubilares franciscanas e aqui
nós somos uma. Só falta você e sua família. Entre em contato conosco. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus amoroso e misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo